Fala, Fiel, tranquilo? Uma vergonha o que aconteceu na Neoquímica Arena hoje. Tentaram de todo jeito tirar a vitória do Corinthians, atrapalhar a nossa vitória dentro da Neoquímica Arena. Daronco deveria ser proibido de apitar jogos do Corinthians. Mesmo assim, o Coringão meteu 3-0 no Vasco. Memphis Depay jogou de terno, galera. Deu assistência, marcou gol. Seria 2 assistências e 2 gols do Memphis Depay, mas anularam 2 gols do Corinthians, uma assistência do Memphis para o gol do Matheus Bidu e outro gol do Memphis com assistência do Matheus Bidu. Uma vergonha o que aconteceu hoje, mas mesmo assim, contra tudo e contra todos, não atrapalharam a nossa vitória. O Corinthians conquista a primeira vitória no Brasileirão e a gente vai trazer tudo no vídeo de agora. Então já se inscreva aí no canal, deixa o seu like, você que tá feliz com a vitória do Coringão. Vai Corinthians e vamos pro vídeo. E da vitória do Corinthians, que teve 2 gols anulados, mas venceu o Vasco, Zé. 3-0, o Vasco com o time reserva. Pensando no Porto Cabelo, que enfrenta na terça-feira. Você entendeu essa opção do Carille? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu, Xará, né? Boa noite, Donan, Fábio. É compreensível, né? É compreensível pelo elenco que o Vasco tem. Ele praticamente entrou com um time reserva, tirou os seus principais jogadores, né? O Coutinho, o Vegete ou o Verrete, para quem deseja, né? E entra praticamente para segurar, eu acho que o jogo. Só que não contava que o Corinthians, em 2 ataques, fizesse os 2 gols e depois passasse a administrar e tomar conta do jogo, né? O time do Corinthians é um time maduro, quando joga com esse meio-campo, é um meio-campo mais técnico, porque jogou com o Bidon, com o Ranielli e com o Carrijo. O Carrijo, de forma inteligente, entendendo o posicionamento do Vasco, né? O Vasco no 4-4-2, e aí ele teria essa dificuldade, o Vasco não conseguia pressionar a saída de bola. E o Coronado, né, Zé? O Coronado, então, eu ia chegar lá. E aí, quando sai para fazer a marcação, o que acontece? O Carrijo sai para o lado do campo, aí se transforma 2, né? Porque Ranielli e Bidon. E o Coronado, ele consegue jogar nas costas dessa linha de marcação que sobe toda hora. Recebe a bola, distribui o jogo de forma, não vou dizer assim, rápida, né? Mas com a bola nos pés, até um pouco lento, mas com precisão nos passes. E o Corinthians chegou com uma facilidade enorme no primeiro gol, um erro do João, o zagueiro do Vasco, é um erro assim, coisa de base, entendeu? Você aprende quando você está treinando, você olha lá, você tem que olhar o teu jogador. Tá aqui, a gente tem um zagueiro, você olha o jogador, mas você tem que se posicionar de uma forma em que você consiga, né? Fazer a cobertura aqui e, ao mesmo tempo, você ter força para cortar aqui. Aí o lateral também não ajuda, não volta na marcação para fechar as costas. Aí o Memphis, genial, né? Com um passe só de peito, coloca o Yuri Alberto na cara do gol, 1-0, e depois o Corinthians deitou e rolou e controlou o jogo. No segundo tempo, com as mudanças, teve um pouquinho mais de jogo, mas o Corinthians praticamente administrou o segundo tempo. A gente já vai ver os lances, inclusive os lances polêmicos, né? Poderia ser uma goleada importante ali, 5-0, né? Com 2 gols anulados. Tem uma discussão no lance do impedimento, se houve a participação ali no lance ou não do Yuri Alberto. Mas vamos aos lances. 3-0 para o Corinthians em Itaquera. Dá uma recuperada, né? Porque o Corinthians perde na Sul-Americana. E, aliás, essa semana tem um compromisso difícil o Corinthians contra o líder do campeonato colombiano. Ô, Fábio, quer dizer que o Corinthians tá indo bem nas competições brasileiras, mas não tanto nas sul-americanas. Parece que são 2 times diferentes, Fabião. Não, se recupera até pelo jogo que fez, né, no meio de semana. Um jogo muito abaixo do que se espera do Corinthians, principalmente jogando dentro da sua casa, né? Então, um resultado que chamou a atenção negativamente para o clube. Até pela formação tática também do Ramon, né? Porque o Corinthians, quando joga com 3 homens de frente, hoje tem um pouco mais de dificuldade para criar jogadas, até no sistema de marcação. E aí o Ramon volta hoje com 4 homens no meio, né? Com 3 homens de um pouco mais marcação. Lógico que o Carrijo, o Bidon tem liberdade também para chegar à frente. Ô, Capetas, dá licença. Vamos lá. Olha o nervosismo do Memphis, hein? Não, nos 2 lances, né, Edu? Seja na ajeitada que ele dá pro Yuri Alberto no primeiro gol, a tranquilidade, né, de ajeitar a bola, uma assistência com o peito e deixando quase que perfeita a bola pro arremate do Yuri. E a tranquilidade dele na questão do segundo gol. Foi um dos melhores jogos do Memphis, foi do Corinthians? Um jogo que chama bastante atenção, Edu. Ele estava sendo cobrado, né, em algumas atuações, a baixa intensidade, né, há 6 jogos que não fazia gols. Esse é o gol anulado, né? Isso é o gol anulado. É uma bela jogada dele também, né, a tranquilidade que ele tem de encontrar o Bidu ali na assistência.
Então, assim, foi um ótimo jogo do Memphis, mas se os gols que foram anulados, eles não fossem, né? Acho que seria uma atuação aí para o torcedor corintiano não esquecer. Um jogador importante, tecnicamente diferente, hoje muito mais interessado na partida, a movimentação, com relação à observação também da movimentação dos seus companheiros. E aí, é isso. Olha, ó, é isso. Ele sabe demais, né? Ele sabe demais. Tecnicamente. Dá até dó de ver um gol desse anulado, hein? Sim. E aí tem a dúvida com relação ao início da jogada, ao impedimento. Mas assim, se a gente for colocar um destaque, acho que todos nós vamos colocar o Memphis como esse destaque pela bela atuação que ele teve no jogo de hoje. E aí tem a questão do Vasco também, que, enfim, tecnicamente foi muito inferior ao Corinthians, sentiu falta dos seus principais jogadores, né? Principalmente ali do Coutinho e do Verratti, na questão de criação e jogadas ofensivas, mas nada disso tira o brilho dessa vitória hoje dentro da arena pela parte corintiana. Agora tem uma coisa, né? Matheus Donelli. Daqui a pouco a gente vai falar do Hugo Souza, aliás, personagem do Bola da Vez neste sábado, hein? Colado nesse Sport Center, aquela mesa redonda bacana, aquela entrevista que você conhece há muito tempo com o goleiro corintiano. Já, então, na sequência do Sport Center. Fala, Zé. Não, o que eu ia falar é o Pedrinho, no começo, antes do campeonato, né? Quando acaba o Campeonato Carioca, ele fala que ele enxergava o elenco do Vasco entre os 8 melhores elencos do futebol brasileiro, né? Eu acho que o Vasco hoje ele demonstrou a opção, né? Vamos segurar os jogadores porque fizeram um jogo na altitude, cansaço. Vamos jogar com um time reserva, um time misto, vamos dizer assim. Né? E nós vimos a diferença que existe entre Corinthians e Vasco. E o Corinthians, você mesmo falou aí, né? Se os 2 gols não tivessem sido anulados, porque foi no limite, ia ser uma goleada, ia ser um 5-0. Mas a facilidade com que o Corinthians controlou o jogo para o Vasco prestar atenção, para o Pedrinho prestar atenção em relação a reforços dos jogadores, porque assim, uma coisa é você ter 11 titulares, e aí beleza, o time do Vasco é com o Nuno, com o Vegetti, com o Coutinho, você consegue ter um time, teoricamente, um time mais forte. Eu acho que a defesa ainda deixa a desejar, né? Agora, para um campeonato de 38 rodadas, como nós vamos ter, com um nível altíssimo desse ano, porque aumentaram as equipes, eu acho que com uma condição maior em relação ao elenco de qualidade. Quando a gente fala qualidade, é um elenco em que o lateral direito e o reserva, né, o titular, eles não existe tanta diferença entre um e outro. Então, você consegue compensar em termos de qualidade de produção. O time do Vasco, eu acho que vai ter problemas. E ele deixou claro, né? Vamos escolher as Copas. Isso. O problema é esquecer o Campeonato Brasileiro, jogar as Copas, e quando vê o Campeonato Brasileiro, um jogo, você perde, tem uma derrota. Segunda derrota são 6 pontos. Uma terceira derrota ou um empate, você tem 7 pontos, vamos dizer assim. O Vasco precisa tomar cuidado com isso. Eu acho que no planejamento do Carille, quando você olha a escalação do Vasco, é um planejamento, assim, quando você percebe, assim, a pontuação, né, que você faz aquele planejamento de jogos, então, assim, esse jogo, por exemplo, o Vasco venceu o primeiro jogo contra o Santos, né, então a gente computa ali 3 pontos, esse jogo contra o Corinthians, é difícil ganhar, então, esse é aquele planejamento de vamos que, empatar, como né? Titular ou como reserva, a gente vai sofrer. Talvez se não tivesse vencido o primeiro jogo, não tomasse essa decisão. Obrigaria o Vasco a ter um time mais forte, assim. Mas eu não concordo. Eu acho que é um jogo importante para o Vasco, seria um jogo importante para o Carille também, uma atuação melhor. Mas olhando para as duas equipes, né, o que foi colocado em campo, ficou uma diferença muito grande. E aí tem a questão que o Zé falou do elenco. Ia marcar o Ranieri, eu ia ficar... Aí quando tinha essa incerteza, a bola tocava no Ranieri, Ranieri virava o jogo. Aí eles fechavam o Ranieri e encontravam... Aí o jogador do Corinthians encontrava o Coronado jogando nas costas dos volantes. Então, assim, é uma questão de algumas determinações que foram feitas. Eu não sei se o Carille planejou isso ou se foi automático da cabeça dos jogadores, porque, assim, você começa, Edu, um jogo com um planejamento. Aí você já toma um gol, já começa a encontrar as dificuldades, aí você quer tomar atitude para não ficar passando, não vou dizer vergonha, mas para você não ficar correndo errado o tempo todo. Eu não sei se o Carille planejou isso ou se foi automático da cabeça dos jogadores, porque, assim, você começa, Edu, um jogo com um planejamento. Aí você já toma um gol, já começa a encontrar as dificuldades, aí você quer tomar atitude para não ficar passando, não
vou dizer vergonha, mas para você não ficar correndo errado o tempo todo. O 7-1 que o diga. Sim, e aí você começa a tomar atitudes, né? Eu quero sair para fazer essa marcação, mas só que ao mesmo tempo o cara que está atrás de você, que deveria te acompanhar, não acompanha. Aí você tem essa dúvida por causa do posicionamento, né? Porque assim, hoje é tudo, se você reparte as partes do campo, né? Você tem as superioridades numéricas, ou 3 contra 2, né? Ou 4 contra 3, 2 contra 1, em todas as partes. Onde é fácil, você percebe onde estiver a bola, você começa a prestar atenção nisso. E o time do Corinthians gerava essa superioridade numérica o tempo todo. O Carrilho, né, o Carrillo, ele começa por dentro, né, que o Corinthians posiciona o Ranieri centralizado, o Carrillo começa por dentro. Quando ele percebe desse posicionamento, porque vai bater de frente com ele sai para a lateral. E ele faz muito bem isso. Ele sai para a lateral e fica bem em cima da linha. E aí o lateral não sabe se vem ou não, porque o Yuri Alberto fica mexendo, se movimentando ali na frente. E o Coronado também. Então, assim, é uma situação que o lateral não vai sair, porque ele vai ficar na linha de 4. Ele vai ficar lá na linha de 4 defensores para esperar. Isso tudo gera dúvidas na cabeça do marcador. E aí que o cara que tem a bola nos pés começa a jogar. E o time do Corinthians encontrava fácil esse toque. 1-2, 1-2, 1-2. A opção do Ramon, porque muitas prévias davam o Romero no ataque, né? Sim. E aí ele povoa mais o meio de campo e acaba tendo essa opção importante. A gente vai falar mais sobre isso. Se é esse o desenho do Corinthians daqui para frente, se talvez dê uma solidez ali na criação, se algum tipo de jogo é assim, o outro é melhor com mais um atacante. Mas e Coronado a gente precisa conversar também, né? E o Yuri Alberto, mas o Corinthians se sente muito mais confortável nesse sistema. Né? O Corinthians tentou por algum tempo essa linha no 4-3-3 com 3 homens de frente, mas aí o Corinthians sente falta de um jogador a mais no meio-campo. E aí o Ramon, pela leitura que ele tem e pela leitura de elenco também, enfim, na minha opinião, o Corinthians é muito mais forte quando tem essa formação, com 3 homens que fazem a função de marcação, mas que também usam a beirada do campo, né, como se fossem pontas em algum momento. O Carrillo faz muito bem isso por um lado, o Martins faz muito bem pelo outro. O Bidon, ele tem uma outra característica, mas quando precisa dessa movimentação, ele também vai aprender a fazer isso. Um homem de criação ali que em muitos momentos se encaixa ali como um terceiro homem de ataque, mas é o jogador, o Coronado e o Garro, eles têm a responsabilidade de encontrar o Yuri Alberto e o Memphis em condições de fazer o gol. E aí tem esse entrosamento que foi criado pelos dois. Então, hoje, isso é muito automático, assim. Você percebe o entrosamento, é muito claro o entrosamento do Yuri e o Memphis nas movimentações. Um encontra o outro. Isso. E parece que até tem mais espaço para eles. Exatamente. Né? Eles têm mais espaço de movimentação, né? Para que a gente sabe que eles gostam disso. O Memphis precisa de um pouco mais de espaço para usar a genialidade dele. O Yuri precisa de espaço para realmente receber a bola na frente, ter espaço dos confrontos com os marcadores. Então, é um sistema que foi encontrado pelo Ramon pela qualidade de elenco, mas que faz o Corinthians ser mais forte do que quando o Corinthians joga com 3 homens, opção do Romero, por exemplo, pelo lado direito. Bom, a gente volta ao tema, mas antes tem muito corintiano pelo Brasil falando, mas aqueles gols anulados, não é possível. Vamos falar de arbitragem agora, contato com o nosso árbitro de 3 Copas do Mundo, Carlos Simon, aqui no Sport Center. Ô, meu amigo, tudo bem? Quanto tempo? Boa noite. Boa noite, Edu Elias. Um abração para você, saudade do amigo. Um abraço aí pro nosso capitão, Fábio Luciano, pro Zé Elias, o Fernando, que nós já tivemos no jogo do Barcelona, um pouco mais cedo. É sempre uma satisfação entrar nesse programa. O Zé Elias não cumprimentou. Deve ter algum motivo. Não, tudo bom, Simon? É sempre um prazer falar com o Simon. Eu fico sempre com medo. Se ele tiver ele falou. Então, tiver eu quis provocar a polêmica aqui, não consegui. Eu fico sempre com medo, o cartãozinho amarelo tá sempre ali no bolso. Somos dois. A gente tá sempre... Ô, Simon, então, desculpe a nossa falha. Ô, Edu, foi minha. Não, acho que tu até que eu sempre chamo o Zé, de que o Zé gostava de um tornozelo e essa vez eu não falei isso. Deve ter sido isso. Ô, Simon, mas vamos lá, vamos para os gols anulados, né, companheiro? O primeiro é uma falta no Pumita, que estava ali tentando defender, e o toque mesmo do joelho nele, ele cai por causa do toque, na sua opinião? O árbitro é o Anderson Daronco e o árbitro de vídeo o Rodrigo D'Alonso. Há um toque, é um toque sem querer, mas sem querer não, é falta, de acordo com a regra. Então ele acaba impedindo o jogador de disputar a bola, muitos lances já,
aconteceram desses tipos de jogador sem querer. Ele tocou com o joelho no pé, não é? Às vezes toca com o joelho na perna, tem um trançapé, o jogador acaba caindo. Ele é impossibilitado de disputar a bola e com isso o jogador do Corinthians comete a infração. O gol foi bem anulado. Embora o Daronco estava muito próximo da jogada, né? É uma falta sem querer, mas sem querer também é infração. Então tá certo em anular esse gol do Corinthians. E aí, só no VAR, né, que vem o VAR chama, o Daronco vê ali. Realmente é um lance rápido, desequilibra o público. Agora, ele vai e fica. Parece que ele tomou um tiro, ô Capitas. Não faltou malandragem pro jogador também? Que aí chama mais chamar a atenção do árbitro, né, para a jogada. É porque também o jogador ele sabe que vai ter o VAR, né, que vai ter uma análise ali. E quando você no lance em si, mas não dá pra difícil confiar, né? você achar ali o contato, mas depois que você vai pro VAR ver as imagens, realmente tem ali, né? Às vezes é tão rápido que ele nem sente, nem entende a jogada. Exatamente, né? exatamente. Mas ele fica, morri. Porque normal o cara cai, já tenta levantar, ele já levanta o braço reclamando. Ainda mais para gerar dúvida a cabeça do árbitro também. Ajuda o árbitro também, né, Simon, quando tem uma sinalização. Você já falou isso várias vezes, o árbitro precisa também ler o que está acontecendo, as reações e tudo, né? Eu ia falar para o Simon, não sei se o Simon vai concordar comigo. Nenhum jogador do Vasco levantou os braços, com exceção do rapaz que estava do lado direito ali, que ele só abriu assim, mas foi tão timidamente, sobre a passividade, né? Que a gente estava falando. Foi tão tímido, assim, porque ninguém levantou o braço. Que pode ser um braço de falar assim, poxa, tomamos mais um gol. Ou se não, falou assim, pô, caiu, meu, levanta, entendeu? Tem isso também, né? Não sei se o Simon tem essa percepção. Não tem, mas o Daronco também estava próximo. É um lance que um árbitro, não é do gabarito do Daronco, da FIFA, teria que ter marcado no campo de jogo. Ele está próximo, a jogada está limpa na frente dele. Eu acho que aí ele não tem. Aí, evidentemente, que muitas vezes o árbitro faz aquela leitura, né? Visão periférica, o jogador protesta ou não protesta, enfim. Quando há um jogador ou dois que reclamam, é do jogo, é do futebol. Quando vários jogadores vêm para cima do árbitro, aí o árbitro tem que repensar, fazer uma reflexão. Mas nesse caso, a falta aconteceu, poderia ter sido marcada no campo, né? Foram 34 faltas nesse jogo e 5 cartões amarelos. Mas enfim, o VAR está aí para isso também e acabou anulando corretamente o gol do Corinthians. Pois é, a gente fala ali do VAR, que tem gente que discute. Esse é o tipo de lance que o gol teria sido marcado. E o VAR fez com que a marcação fosse correta, né? Acho que a gente vai todo mundo concordar que houve o toque, né? É isso. Foi até difícil pegar a câmera exata, mas quando você vê, não tem dúvida, né? Porque também o Pumita não ia cair desse jeito numa marcação, né? Até que a gente estava vendo o jogo na redação, achou esquisito, né? Da forma como ele cai, tem um ângulo que é muito esclarecedor. Não tem a intenção Bidu, mas no trançapé ele acaba derrubando o Pumita, que seria o jogador que ia acompanhar, né, o Matheus Bidu ali e tentar pelo menos uma marcação. Então, acho que nesse lance eu estou muito com o Simon, acertou a arbitragem. Ô Simon, e tem o golaço do Memphis Depay. No começo da jogada, o Donelli faz o lançamento e aí tem o impedimento. E aí a dúvida é o Yuri que está ali, né? Se ele participa da jogada ou não. O que você achou desse lance? Foi acertada a decisão? O Yuri, não é pelo que dá para ver, ele está em posição de impedimento. Se ele está em posição de impedimento, não é, aí é uma irregularidade e tem que ser marcada a irregularidade. Então, eu também concordo, o gol foi muito bonito do Memphis Depay, que jogou muita bola, mas o Yuri no começo da jogada, ele está numa posição de impedimento, né, em que ele vai participar da jogada. Então, a origem do gol sai de uma questão irregular, por isso que o gol foi anulado. É lá atrás, né? Lá no chute do Matheus Donelli. E realmente o impedimento é claro, né? Alguma coisa a comentar, amigo? E na hora do toque do Piton não tem algum tipo de mudança? Porque na hora que o Piton toca na bola, né, rebate, o Yuri já não está mais impedido, né? Tem alguma mudança na interpretação por conta disso, Simon? Não, porque eu acho que foi quando se trata de um desvio e tal, ele está muito impedido, ele vai participar da jogada. Então a regra 11, que trata o impedimento, diz interferir a um adversário. E por isso ele ganha uma vantagem do impedimento. Se fosse uma falta, aí sim não seria um APP, como se diz na linguagem da arbitragem, porque a bola foi para o goleiro, voltou, etc. Mas como é um lance de impedimento, ele deveria ter sido parado na hora. E aí acertou
O VAR interveio corretamente e por isso foi bem anulado. Como impedimento, realmente foi claro, né, Simon? Quer dizer, o bandeirinha deveria ter levantado ali. E aí tem torcedor falando, poxa, mas demora tanto para o lance ser concluído. Mas é o que você falou, poderia ser, não se levar em consideração se tivesse voltado para o goleiro. Teria que ser mais tempo, é isso? Para não considerar o impedimento? Não, se fosse uma falta de jogo, não é? Porque a falta ela tem que ter a verticalidade. Muitas vezes tu teve uma falta e aí imediatamente sai o gol, volta e anula. Não é o caso. Aí foi um lance de impedimento, ele tá fora, ele não poderia participar da jogada e ele participou. Fala, Fiel. E aí? O que você achou da análise de Simon sobre os dois lances? No primeiro ali, eu acho que sem a intenção do Matheus Bidu, mas é aquilo, às vezes sem a intenção, mesmo assim é falta. Teve o azar ali de bater o joelho dele nas pernas do jogador do Vasco e acabar derrubando o jogador do Vasco. Ainda assim, fica difícil de aceitar anular um gol desse, mas no segundo, desculpa, independente de ter marcado o que a regra diz do Yuri ter participado da jogada, mas para mim, a hora que é o lançamento do Donelli, quem disputa a jogada é Memphis Depay e o Piton, se eu não me engano, né? O Yuri estava em posição de impedimento, mas ele vem de trás. Ele não participa do primeiro momento da jogada. Aí o Piton tenta o domínio na coxa ali, a bola bate nele e aí sim o Yuri entra na jogada. De acordo com a regra, eles dizem que o impedimento foi corretamente marcado. Mesmo se a regra diz assim, eu acho que isso é um absurdo. Eu acho que, assim como Galvão Bueno, Mauro Naves reclamaram na transmissão, o Mano também, que a gente vai soltar o vídeo daqui a pouco aqui, também analisou da mesma maneira, porque o Yuri ele vem pegar a bola na segunda jogada, não na primeira. E aí ele não está mais em posição de impedimento. Então, um absurdo que aconteceu, na minha opinião. Queria que você deixasse a sua aí nos comentários. E o Vasco continua aí na fila sem conseguir ganhar do Coringão. Então é isso o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, já deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, que vai ter sorteio de camisa assim que bater os 20 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Valeu!